não estamos gostando do seu trabalho. Não sei o que acontece lá dentro, se tem uma panelinha de A e mais B. Você não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Calma aí, Cabral. Não está tendo atitude, não está tendo cobrança. Olha só, Zé Ricardo, o senhor está aqui para escutar. É tu que escala o time? A gente está aqui. Calma aí, é tu que escala. Ninguém aqui te atrapalha em nada. Então calma aí. A gente quer saber a finalidade. A hora do senhor falar é... Tu escuta. Você entende que a situação desse jogo, em 15º lugar, a gente levou o Vasco para a Libertadores. Isso aí já tem 5 anos. Aí, Cabral. Zé Ricardo, olha só. Não, o senhor não tem que falar nada. A gente está indignado. Aqui não é torcida vendida, aqui não é uma torcida que está fazendo simpatia com os jogadores, não. Zé Ricardo, mais uma vez. Irmão, não estamos gostando das suas atitudes, da tua cobrança, está sendo muito passivo. Isso aqui é um clube que a gente já tinha que estar lá em cima há muito tempo. Tá no Brasil, você e o Luiz Melo, a gente já não... Esse vídeo foi gravado pelos próprios torcedores e eu imagino que tenham feito isso para usar como troféu. Fomos lá, cobramos Ricardo, cobramos satisfações. E eles mesmos divulgaram nas redes sociais. Eu, como trabalho com futebol, tenho o máximo respeito ao torcedor. Todo mundo que se apaixona por futebol é torcedor, já frequentou estádio na mesma condição dessas pessoas, né? No cimento da arquibancada, chorou, sofreu, xingou. O futebol é feito para o torcedor. Mas esse tipo de coisa, cara, pelo menos para mim, não sei vocês aí em casa, é uma covardia. Você tem ali 6 pessoas enormes cobrando um técnico que, se ele reage ali, se ele adota o mesmo tom de voz das pessoas que estão cobrando ele, o que aconteceria com o Zé Ricardo? E o Zé Ricardo tentou ali explicar, é tu que escala? Claro que ele que escala, ele é o técnico. Tentou ali de forma muito educada, até porque não havia outra alternativa ali, ele estava absolutamente desprotegido ali. Era ele contra aquelas pessoas enormes ali, cobrando o cara com aquelas palavras. Então, não tinha outra coisa que não ouvir, ficar ouvindo e tentar se equilibrar naquela situação. Agora, é absolutamente lamentável. Absolutamente lamentável. E isso acontece com todos os clubes grandes do nosso futebol. Não houve violência física, não houve, mas considero essa cena um ato de intimidação. Cara, que ambiente vai ter o Zé Ricardo depois disso? Imagina a cabeça dele para embarcar, dirigir o time. Ou estou exagerando? É uma cena, cara, é uma cena dura, cara. Que isso, cara? Eu acho uma violência. Eu acho uma agressão. A gente não pode achar que a violência e a agressão é só quando você vai arrancar sangue de alguém, vai bater em alguém, vai entrar em contato físico com alguém. Isso é uma violência psicológica, uma ameaça, qualquer tipo de ameaça ou intimidação, para mim, é uma violência, é uma agressão. Primeiro, qual é a capacidade desses senhores, né, desses diplomatas da educação, avaliar o trabalho, se está faltando postura, se está faltando atitude, se é ele que escala, o que... Nós que trabalhamos com isso temos um limite, um teto de conhecimento do que acontece para avaliar o trabalho de um treinador. Como você avalia um trabalho de treinador? Alguém avalia o teu trabalho, Zé, do Lino, meu, do Henrique? Alguém que tem conhecimento da nossa área. Como essas pessoas se julgam capazes de avaliar com tanta facilidade o trabalho de um treinador? Esse é o ponto menos importante de tudo. O mais porque importante... eu até acho que eles têm todo o direito de achar tudo isso, que a postura é ruim, Claro que o que trabalho tem. dele é ruim. O Vasco existe por causa de torcedores do Vasco. Eles têm todo o direito de achar o que eles quiserem. Acho que só não tem direito de essa intimidação da forma como foi. Ali, sinceramente, eu acho que... Podem achar, óbvio que podem, mas por isso que eu disse, esse é o ponto menos importante. O clube permite uma coisa dessa, já começa daí. Chama a polícia, fala que não desce do ônibus, enquanto essas pessoas não saírem de volta do ônibus. Todos os clubes permitem. A gente normalizou isso como se fosse um gesto habitual e rotineiro do futebol. O time vai perder, vai ter invasão de CT, os caras vão lá conversar, vão cobrar no aeroporto, vão intimidar e ninguém reage. Ninguém reage. Os clubes não reagem, os profissionais não reagem. O Zé Ricardo não precisava ter descido. Ele se sente obrigado a descer, ele se sente obrigado a ir para o confronto, porque nós criamos esse clima que o treinador tem que receber esse tipo de intimidação, ou o jogador, quando é o caso. Ele tinha que ficar sentadinho ali e falar, eu não desço ali para conversar com essa gente, não desço.
Não vou a CT. Ah, quer abrir o CT? Eu não participo de reunião. Eu fico constrangido quando eu vejo o jogador sendo obrigado a participar de reunião com um torcedor organizado dentro do seu ambiente de trabalho. Tudo isso é violência. Tudo isso é agressão. E a gente normalizou, ninguém reage. A CBF não reage, os clubes pouquíssimo fazem. Eu só vi solidariedade de clube recentemente quando o Alvo era jornalista na rede social. Aí um clube se solidarizou com o outro e tal. Foi Verdade. foi um espetáculo. Agora aí que ninguém se solidariza ao Zé Ricardo. Verdade. Não vejo manifestação de vamos dizer com todas as letras, quando o Santos proibiu a entrada de colegas do portal UOL porque não gostou de uma postagem do jornalista Juca Kfouri, vários clubes apoiaram o Santos nas redes sociais pela atitude que... E torcedores do Santos, vários também apoiaram o clube. Torcedor apoiar a gente não vê realmente os clubes se unirem com relação a algo que é comum a todos eles. Na semana retrasada, foi os profissionais do Flamengo que passaram por cobranças violentas na chegada ao do Urubu. Absurdo. O Corinthians teve uma nota oficial da sua organizada dizendo que se não jogasse por amor ia ser por terror. E acredito que não por coincidência, horas depois, vários jogadores sofreram ameaças de morte nas redes sociais. Embora a organizada tenha condenado as ameaças, elas vieram horas depois da nota, joga por amor ou por terror. E esse assim, só as últimas 2, 3 semanas, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai achar material farto desse tipo de coisa. Eu não quero ser mal entendido, eu repito, eu tenho o máximo respeito pelo torcedor. O futebol existe por causa do torcedor. Esse sentimento que os vascaínos têm, o sentimento de ver o Vasco na situação em que está, ele é legítimo. Eu estou apenas vendo a maneira como os profissionais do Vasco são cobrados, do Vasco, do Flamengo, do Corinthians. Isso não vai terminar bem. A gente vai ter, em algum momento, uma tragédia acontecendo no futebol brasileiro. Em algum momento vai acontecer algo muito mais grave daquilo que a gente viu, que já é grave. Você ameaçar jogadora, esposa de jogador. Bomba, atentado terrorista, né? E o time joga 10 minutos depois. E essa é uma cobrança que aconteceu com o Nenê também, porque o Nenê contra o Vila Nova foi substituído, atirou a abraçadeira de capitão no campo e os torcedores cobraram o Nenê também pela atitude. Essa é uma cena que se repetiria em qualquer clube brasileiro se esse contexto fosse apresentado. O empregador do Vasco, que é o sujeito oculto dessa história aí, é o maior problema disso tudo. Se o Vasco tivesse uma estrutura que conseguisse proteger seus profissionais, evitasse esse tipo de situação, a gente não estava vendo isso. E caras experientes como o Nenê, o Zé Ricardo, não podem se expor a esse tipo de situação também, porque senão eles alimentam. Acho que outra providência que a gente pode tomar, e urgentemente, é esconder o rosto desses caras que falam. A cena não vai ser excluída, a imagem não vai ser excluída, o contexto, mas mostrar a cara deles, promover e, de alguma forma, expor nesse tipo de situação, eu acho que é algo que nós, como jornalistas, nós, como imprensa, a gente poderia repensar, de alguma forma. Mas é notícia, Lino, a gente vai escolher o que a gente divulga ou não, é uma notícia. Eu faria isso, eu esconderia rosto, eu tiraria as pessoas, eu excluiria, eu daria contexto, distanciaria. Em algumas situações, acho até que a gente não precisa nem mostrar, a gente precisa comentar, porque isso vai alimentando esse processo também. Mas é uma discussão de redação. Eu acho a discussão muito boa. Há colegas, inclusive, que seguiram essa linha. Eu entendo esse raciocínio, mas eu discordo. Eu acho que, até porque hoje com a internet, já houve um tempo em que jornalista tinha esse poder de aquilo que a gente não divulga num grande veículo, as pessoas não sabem. Hoje, todos são repórteres que podem divulgar fatos pela internet, embora não sejam jornalistas profissionais. Isso está rolando na internet, provavelmente você que assiste ao Seleção já deve ter visto isso nas redes sociais, em portais, né? Já deve ter visto essa imagem várias vezes, isso está circulando por aí. A primeira vez que eu vi foi um repórter que divulgou, o Renan Moura, que divulgou nas redes sociais. E aí, diante desse fato, eu como jornalista não consigo omitir um negócio que já se tornou público. Não, a gente não omite, a gente hierarquiza. Acho que a hierarquização disso é exagerada. Acho que a gente dá um espaço demasiado para esse tipo. Você não acha que serve de um alerta quando você pega uma situação que tem sido tão corriqueira,
que está expondo tantos profissionais a risco, você não acha que é também um alerta por aquilo que a gente está vivendo? Acho que a gente tem que discutir isso, mas acho que às vezes a gente se excede na exposição das figuras. Acho que como estratégia de combate a esse tipo de crime, porque o crime está justamente na exposição. O que ele quer ali é isso. Você está dando palco para o sujeito que está fazendo aquilo. Você está promovendo as ações dele. E acho que a gente, como jornalista, precisa pensar o tamanho, a medida disso, né? Isso em vários setores do jornalismo é possível a gente discutir. Na política, para certos palanques, nem tudo é notícia, nem tudo vai ser exposto da maneira que aquele sujeito quer. Porque a intenção dele é essa. E quebrar esse ciclo também é algo que a gente pode discutir. Acho que está à altura da nossa responsabilidade social, que é hierarquizar as coisas, sem esconder. Isso foi debatido aqui na casa, se a gente mostraria ou não mostraria. Eu sou totalmente favorável a mostrar, porque acho que jornalista, não existe notícia boa, notícia ruim, existe notícia. Isso para mim é uma notícia, aconteceu, é algo que tem sido comum aos clubes. Faço aqui um alerta, tenho dito sempre sobre isso, vai acontecer uma tragédia. A gente vai ter algo muito grave acontecendo em clube grande e talvez só aí a gente tenha uma mobilização dos clubes, do poder público, do momento gravíssimo pelo qual estamos passando. E nós estamos encorajando, porque talvez a gente também esteja encorajando esse tipo de figura. Talvez ela esteja exposta em demasia e colhendo os louros disso tudo. O que o cara quer é isso aí. O Zé pediu para não colocar a câmera, ele disse, não, deixa a câmera aí, cara. É isso que a gente quer. A estratégia dele para intimidação nos inclui. A gente faz parte daquilo ali, desse processo de violência. Eu acho que não mostrar torna... Como é que a gente vai agir diante desse processo de violência? Eu acho que não mostrar você dá margem para que a violência seja ainda maior. Eu não falei porque a pessoa não está exposta. Não falei não mostrar, falei hierarquizar. Mas é uma discussão que vai para dentro da nossa caserna. Essa discussão é a maior comprovação de que o futebol brasileiro falhou absolutamente como estrutura. Porque se o sujeito vai lá, intimida uma pessoa com violência, de forma agressiva, e ele quer ser exposto, ele sabe que isso não vai acarretar nenhum tipo de punição, nenhum tipo de problema, nem do clube, nem da justiça, nem da sociedade. Vai exaltá-lo entre os pares, cara. Então, mas aí é que tá. Aí é que os clubes precisam sentar com o poder público, com a CBF e falar, esses caras não podem mais se beneficiar com esse tipo de atitude. Alguma coisa tem que acontecer. Os clubes precisam criar um canal de comunicação mais eficiente com os seus torcedores. Muita coisa. Colocar à sombra a torcida organizada, e é a estratégia de alguns clubes, eu acho um erro. Eu não tenho amor por torcida organizada, nem tenho tanto respeito assim quanto vai parecer no meu discurso agora. Mas você precisa jogar luz sobre torcida organizada. Você precisa identificá-las como entidade civil e condicioná-las a isso, inclusive, para que na identificação você consiga, de alguma forma, punir, tirar espaço, não permitir o uso de imagem, de marca, né? Não permitir certas associações, dar algum espaço que jogue luz sobre esses caras. Quando você joga luz, você tira do canto. Quando você ilumina o caminho, esses caras param para pensar um pouquinho mais. E aí, eu acho que a gente tem que jogar luz para ouvir o torcedor. Mas ouvir o torcedor que tenha o que dizer, não processos de intimidação como esse. Acho que a gente ouve mal o torcedor, a gente esconde o torcedor e o torcedor tem muito o que dizer. Eu só acho que o cara que faz isso e se beneficia de alguma forma, prova de que está tudo muito equivocado, muito invertido. Esse não tem que ter luz, e a gente está dando luz para esse, cara. E aí, Henrique? Eu acho que o ponto todo é o que o Lozete falou. O cara pode meter a cara lá que nada vai acontecer. Isso que me incomoda mais. Toda vez que eu vejo uma confusão como essa, eu fico pensando na próxima, como você disse, que está sempre pela faísca. De repente, uma palavra mais forte do Zé, de repente, uma reação de poucos seguranças que talvez tivesse ali do Vasco. Eu me coloco também no lugar do Zé, porque se os caras estão parados ali do lado do ônibus, pedindo que ele desça, se ele não desce, ele sabe que vai ter uma nova procura dele, em outro contexto, que talvez seja até pior para ele. Né? Ele ficou vive sem no Rio de Janeiro, som aqui o Henrique, gente. Paramos de ouvir o Henrique Fernandes no programa, hein? Não sei se em casa as pessoas estão ouvindo. Aqui no estúdio deixamos de ouvir o Henrique. Solte sua voz, Henrique. Porque o Zé, se ele não desce para ter ali com os torcedores, que é uma situação realmente complicada, né? Ele vai estar ali exposto, vai estar a metros de distância. Os torcedores, com aquela aparência que a gente viu, né, intimidatória, o Zé sabe que vai sofrer com isso em outros lugares. Ele mora no Rio de Janeiro, ele vai dar treino no Vasco, ele vai para São Januário diariamente, né? Ele vai viajar de novo de avião, vai estar no aeroporto em outro contexto.
Então ele tenta ali, de alguma forma, contemporizar. E tenta, evidentemente, ganhar em Chapecó para baixar a pressão. Eu acho que passa muito por esse contato. Isso aí tem que tentar ser evitado e, principalmente, a punição sobre aqueles que estão ali identificáveis e que precisam ser inibidos para se fazer isso posteriormente, né? E virou uma cena tão banal, infelizmente, a gente está tão habituado a isso. Vocês vão notar que tem segurança, tem um policial militar.